Que história é essa de que o Corinthians terá 4 reforços de peso e um novo treinador para 2023? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece esse tema e fala também sobre o Palmeiras com novidades importantes envolvendo o Endrick e as cifras da negociação com o Real Madrid. Já o São Paulo vai ou não contratar um meio atacante? Para completar, te atualizo sobre o Cruzeiro interessado em Nicão, falo sobre o Bahia, disposto a tentar atravessar a negociação de Keno com o Fluminense. Para completar as últimas do mercado, bastidores, informações importantes a respeito do futuro de Wesley, atacante do Palmeiras e muito mais. Fala aí pessoal, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. A missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de bastidores, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada é bem simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, se curtir deixa like também, beleza? Bora começar dividindo uma dica importante com você. Mais de 500% de bônus no primeiro depósito tá bom para você? Então saiba que a Unwin vai dar muito mais. Barras de ouro, um Mercedes Gelandwagen, relógios Rolex, iPhone 14 Pro Max dourado, AirPods dourados, entre outras coisas, tem $1 milhão em prêmios e para participar basta acessar o site e clicar no banner Ouro do Catar. Tudo isso para você apostar nos jogos decisivos da Copa do Mundo, só para lembrar que acabei de ganhar mais uma aposta grande. Coloquei R$500 que não teria gol das duas seleções no confronto entre Argentina e Croácia e levei R$830. Para França e Marrocos, nessa quarta-feira apostei 300 na vitória francesa. Agora vou arriscar mais ainda. R$300 no resultado correto de 1-0 para a França, com cotação de 4,95, ou seja, se der certo, faturo R$1.485. E aí, curtiu? Para você começar a apostar é fácil. Pegue o link que eu vou deixar no comentário fixo e já faça agora mesmo seu cadastro na Unwin. Só não esquece de usar o meu código promocional que é Nicola500 para ter mais de 500% de bônus em seu primeiro depósito. O depósito também é bem simples e pode ser feito via Pix, PicPay, lotérica, boleto bancário, entre outros. Então, não perca tempo e vem agora mesmo para a Unwin. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é importante. O São Paulo já recebeu a notificação de que Igor Gomes assinou um pré-contrato com o Atlético Mineiro, ou seja, passa a ser jogador do Galo a partir de 1º de abril. Daqui até 1º de abril, ou melhor, nos próximos dias, a ideia entre São Paulo e Atlético é chegar a um consenso para que o Igor possa se mudar para o Galo o quanto antes. Queria contar também que nessa terça-feira, Rodrigo Caetano concedeu uma entrevista ao Fala Galo, que é um site que acompanha, canal no YouTube para ser mais preciso, que acompanha o Atlético Mineiro, e nessa entrevista o Rodrigo Caetano disse que ainda não há acordo com o Benfica por Gilberto. Posso assegurar que entre Galo e Gilberto tá tudo certo. Bora falar sobre o Wellington Rato, mais novo reforço do São Paulo, vai passar por exames médicos nas próximas horas para assinar um contrato de 3 temporadas. São Paulo vai desembolsar R$5 milhões por 80% dos direitos econômicos, o Atlético Goianiense manteve 20%. Só para completar, além das 3 temporadas de contrato, o Wellington Rato passa a começar a ganhar, nesse primeiro ano de vínculo, R$300 mil mensais. Bora falar sobre Nenê, que se acertou nessa terça-feira com o Vasco, prorrogação do contrato por mais 4 meses, ou seja, até o fim do campeonato estadual. Se for bem, a 777 vai lhe dar a oportunidade de terminar 2023 vestindo a camisa Cruz Maltina. Bora falar também sobre o Lucas Leiva, volante do Grêmio, 35 anos de idade, que está afastado. Tudo porque nos primeiros testes, exames médicos, constatou-se problemas de ritmo cardíaco no jogador. Ele vai ser submetido a mais exames e até que tudo seja concluído, ele não treina no tricolor gaúcho. Para completar, Jonathan Cafu deve mais uma vez ficar no Cuiabá. Atleta que pertence ao Corinthians, mas jogou em 2021 e 2022 no Dourado. Os clubes se acertam para mais um empréstimo, esse vai ser o último, até porque o Jonathan Cafu tem contrato com o Corinthians somente até dezembro de 2023. Bora falar agora sobre o Bahia, que segue no mercado nenhum reforço de forma oficial, mas várias negociações avançadas. Já contei para vocês que Kaique, ex-Fluminense, está contratado, falta o anúncio. Canu, zagueiro do Botafogo, na mesma condição. O Bahia também nas últimas horas avançou em relação a Tomás Molina, centroavante argentino que pertence à LDU, deve chegar para ser o camisa 9 do Bahia em 2023. Mas as principais novidades, incluindo o tricolor na terça-feira, disseram respeito a Keno,
jogador do Atlético Mineiro, e a Biel, que pertence ao Fluminense. Quero começar te explicando essa história do Keno. Desde o início da semana já se sabe que o Keno tem negociações avançadas para jogar no Fluminense. O Bahia, porém, entrou em contato com o Atlético Mineiro, que é dono dos direitos econômicos do atacante de 33 anos de idade, tentando atravessar a transferência para o Flu. Um dirigente do Galo com quem conversei antes de gravar o vídeo me disse o seguinte sobre a possibilidade de desistência do acordo com o Fluminense, abre aspas. Aqui no Atlético não funciona assim. Temos palavra e vamos honrá-la. Aí, muito torcedor do Bahia está se perguntando, será que não tem jeito mesmo de rever essa história? A única possibilidade de um negócio com o Fluminense melar é se o Keno disser que não quer jogar no Rio de Janeiro. Keno, que está passando férias em Salvador e em outros tempos já se declarou torcedor do Bahia. Para completar, queria falar sobre Biel. Atacante de lado de campo, 21 anos de idade, pertence ao Fluminense, fez boa no Campeonato Brasileiro da Série B pelo Grêmio. O Grêmio não conseguiu comprá-lo e o Bahia ofereceu ao Fluminense nas últimas horas $1.800.000, que equivalem a 9 milhões e meio de reais, exatamente o valor previsto no contrato de empréstimo do Biel ao Grêmio. Era a grana que o Grêmio precisaria para comprá-lo em definitivo. O Flu deve responder sobre essa negociação nas próximas horas. E o atacante Wesley do Palmeiras vai jogar onde em 2023? A única certeza é que ele não fica no Verdão, está completamente fora dos planos do técnico Abel Ferreira. Na noite dessa terça-feira, conversei com uma pessoa que manja muito sobre o mercado e essa pessoa me assegurou que o Bahia não faz mais parte do rol de interessados no atacante. Nesse momento, Red Bull Bragantino, Vasco e Cruzeiro são aqueles que negociam com o Palmeiras a compra do jogador em definitivo. O Palmeiras já deixou claro que a única maneira de liberar o atleta é mediante venda, e a pedida é de 6 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. O Red Bull e o Vasco parecem ser aqueles com mais condição financeira, até porque tem suportes de empresas que colocam dinheiro. No caso do Cruzeiro, haveria necessidade de uma ajuda palmeirense, até porque em nenhum movimento até agora o Ronaldo topou investir tanto dinheiro. Vou ficar atento a essa história e qualquer novidade conto para vocês. Bora falar sobre Júnior Urso, volante de 33 anos de idade que desde novembro havia decidido rescindir seu contrato no Orlando City, onde fazia enorme sucesso, para se tornar jogador do Vasco. Foi o primeiro acordo da 777 para o Vasco em 2023, mas nessa terça-feira o negócio melou. A representante do Júnior Urso, a Stephanie Figuer, disse o seguinte, abre aspas, os investidores do Vasco queriam renegociar algumas cláusulas do contrato e o negócio acabou por ser desfeito. O Júnior Urso chegou a embarcar para o Rio de Janeiro para assinar o contrato, passar por exames médicos, mas desistiu do acordo. Não se faz isso, né? Se você promete alguma coisa, você vai com ela até o fim. O Vasco e a 777 não se posicionaram nem se pronunciaram sobre o tema. E é possível que o Júnior Urso passe pouco tempo desempregado. Os rumores dão conta de que o Santos já entrou em contato para tentar fechar com o atleta que está livre no mercado. Atual temporada de 42 jogos, 6 gols e 4 assistências. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Ricardo Moreira, que é executivo de futebol do Orlando City, onde estava o Júnior Urso. E o Ricardo se referiu ao Júnior da seguinte maneira: recordista de minutos em campo, capitão do time e adorado pela torcida, só temos boas lembranças dele, fecha aspas. Também perguntei para um dirigente do São Paulo se existia alguma chance de o Júnior Urso virar reforço tricolor. Essa pessoa disse que nenhuma chance. Antes de mudar de assunto, só contar que o Santos também pode anunciar nos próximos dias André Anderson, meio atacante que pertence a Lazio e está emprestado ao São Paulo. O empréstimo termina na metade do ano que vem e o São Paulo não conta com ele para 2023. O empresário do André Anderson tem visita marcada ao presidente Andrés Rueda na sexta, quando vai debater sobre o tema. Bora falar sobre o Cruzeiro, que segue em busca de reforços de peso para a temporada de 2023. Já contei sobre Raul Gustavo, Matheus Vital e Matheus Davó, atletas do Corinthians que estão de mudança para BH. Mas o Cruzeiro também quer outro jogador de um time grande de São Paulo, no caso o Nicão, informação divulgada em primeira mão pelo Samuel Venâncio. Negócio para lá de difícil, para não dizer impossível. Isso porque o Nicão ganha na casa dos R$700 mil por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas. E o teto salarial no Cruzeiro hoje é de R$300 mil mensais. O São Paulo não conta com o Nicão para 2023, já havia dito sobre isso no vídeo dessa terça-feira. Mas se desfazer do atleta, emprestando o jogador de graça e ainda tendo de ajudar com o pagamento dos salários, está completamente descartado. Para que o Cruzeiro possa contratar o Nicão, a ideia do Ronaldo Fenômeno e companhia é que o São Paulo libere de graça, por empréstimo, e ainda tope bancar cerca de 55% dos vencimentos.
Consultei um dirigente do São Paulo e essa pessoa afirmou que não há nenhuma chance. São Paulo vê o Nicão como uma ótima moeda de troca para trazer algum jogador importante para o tricolor ou para ser vendido, garantindo assim dinheiro em caixa. Por falar no São Paulo, queria te contar se há a possibilidade de o tricolor contratar um meia atacante. Muitos são paulinos têm se perguntado se não valeria a pena investir num camisa 10 que o tricolor não tem há bastante tempo desde que Martim Benítez deixou o Morumbi. Mas o torcedor do São Paulo não deve ter esperança. Conversei com uma fonte importante dentro do tricolor que disse o seguinte: só vamos contratar se aparecer alguma oportunidade de mercado. Nesse momento não existe negociações. Essa pessoa também se referiu ao Marcos Paulo, ex-jogador do Fluminense, que pertence ao Atlético de Madrid, está chegando por empréstimo como uma alternativa para o meio. Embora ele seja atacante de lado de campo, também pode ser utilizado em alguns momentos da partida como um eventual camisa 10. São Paulo que também busca para 2023 um lateral esquerdo e um centroavante, mas não existem grandes nomes na pauta. O torcedor do São Paulo não deve aguardar por jogadores de peso. O lateral esquerdo chega para ser reserva do Wellington e o atacante chega para ser reserva do Caleri. A busca por um centroavante se dá porque o Éder e o Bustos, que ocupavam essa condição, esse status de reserva do Caleri, deixaram o clube. O mesmo vale para o Reinaldo na lateral esquerda. Dia D para o futuro de Alisson, volante que pertence à Ponte Preta, mas já foi especulado no Atlético Mineiro, no Flamengo, no Atlético Paranaense e mais recentemente no Cruzeiro. Cheguei a contar para vocês no domingo que o Alisson tem um acordo verbal para jogar na Raposa por 3 temporadas. O problema é que na semana passada ele entrou na justiça em Campinas contra a Ponte, alegando falta do pagamento de fundo de garantia e 3 meses de salário. Essa decisão judicial sai nessa quarta-feira. A juíza que está cuidando do caso pediu mais alguns dias para avaliar a questão e o prazo deve se encerrar nessa quarta. Na segunda-feira, a Ponte Preta fez o depósito do fundo de garantia, que de fato não havia sido pago. E apesar dessa quitação já ter acontecido, a tendência é que a justiça dê ganho de causa para o atleta de 23 anos de idade, que havia disputado o Campeonato Mineiro pelo Atlético e havia sido comprado pela Ponte Preta 50% dos direitos econômicos. Se a Macaca de fato perdeu o jogador na justiça, o Alisson vai repassar 40% dos seus direitos para o Cruzeiro, assinando um vínculo de 3 temporadas, salário de R$150 mil por mês. Ele foi um dos grandes destaques da Série B na temporada de 22. Bora falar agora sobre o Corinthians. Emerson Sheik causou entre torcedores alvinegros. O ex-atacante do Timão, que chegou a trabalhar como um supervisor no próprio Corinthians, afirmou na última segunda-feira, durante o programa do Benja, que conversou com o presidente do Willian Monteiro Alves por 1 hora pelo telefone e ouviu do presidente que o Timão tem 4 reforços de peso preparados para o próximo ano. Ele disse mais, contou que é grande a possibilidade da contratação de um técnico de peso. Ele deixou no ar a possibilidade de o novo técnico alvinegro ser alguém que os integrantes do programa já tivessem debatido desde o início da apresentação. O JJ é uma das possibilidades. O Benja até tentou apertar o Sheik para que ele contasse mais sobre os reforços e o que o Sheik disse foi o seguinte, abre aspas, são 4 atletas que estão no radar do Corinthians e chegam para resolver, provavelmente já para o Paulista, além de um técnico. Aí o Benja falou, mas então o técnico não vai ser o Fernando Lázaro? Aí o Sheik respondeu, o técnico do Corinthians para o início de 2023 é o Fernando, mas o Fernando sempre foi um cara de estar ali por trás. Se as coisas não acontecerem em campo, aí o Corinthians vai atrás de um técnico grande. Quais poderiam ser esses 4 reforços? Consultei uma fonte minha dentro do Corinthians e essa pessoa assegurou que já tem 2 reforços contratados, embora não sejam grandes. Ângelo Romero está de volta ao Parque São Jorge e o outro jogador é o Bidu, lateral esquerdo, que disputou a Série B pelo Cruzeiro, mas pertencia ao Guarani. Quais seriam esses outros 2 nomes? Certamente um atacante de lado de campo é o grande alvo do Corinthians nesse momento, mas as tratativas com o Ferreira do Grêmio, Michael do Al Hilal e Arthur do Red Bull Bragantino estão paralisadas. O Timão não conseguiu grana para fazer a aquisição desses jogadores. Bora fechar o vídeo para te contar como anda a negociação entre Endrick, Palmeiras e Real Madrid. Entre os clubes tudo certo, resta apenas a autorização da FIFA para que o negócio seja concretizado e essa autorização se faz necessária pelo fato de o Endrick ter 16 anos de idade e ser menor de idade. Tem um detalhezinho importante que foi levantado pelo jornal Marca e confirmado por uma fonte minha do Palmeiras. O negócio está sendo fechado por 72 milhões de euros.
60 milhões de euros, que equivalem à multa rescisória, e mais 12 milhões de euros que serão pagos pelo time espanhol para que o Palmeiras e os pais do Endrick não tenham de perder cerca de 20% do valor total do negócio com os impostos cobrados pelo fisco espanhol. Então, o negócio total vai girar na casa dos 72 milhões de euros, mas sobrariam livres para serem divididos entre o Palmeiras e os pais do Endrick o valor de 60 milhões de euros. O Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos, os pais do Endrick ficariam com 30%. E é aqui que vem a novidade. Dos 60 milhões de euros, só 35 milhões são garantidos, fixos. Os outros 25 milhões estão atrelados a desempenho. E aí a curiosidade é que parte desse bônus pode se dar até 2024, quando o Endrick se muda para o Real Madrid, e o restante a partir do momento em que ele passa a vestir a camisa do Real. Consultei minha fonte no Palmeiras para saber quais eram essas metas, esses objetivos, até para saber a viabilidade dessa grana super importante de 25 milhões de euros. Essa pessoa disse que Palmeiras e Real Madrid assinaram um termo de confidencialidade que impede o vazamento, mas todas as metas, tanto aquelas enquanto ele ainda veste a camisa do Palmeiras, quanto as outras, para o momento em que ele se transferir para o Real Madrid, são completamente factíveis. E diante da realidade e do bom futebol do Endrick, é de se imaginar que o Palmeiras e os pais do Endrick possam alcançar os 60 milhões de euros previstos no negócio. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!